Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Antes de tudo, ó, vai lá. A gente vai, então, responder a provinha daqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul, vontade para o Rio Grande do Sul. E tá aqui, provinha de 30 questões de português. São 3 textos aí, 10 questões para cada texto. Então, a gente vai responder a todas essas primeiras, tá? As primeiras do primeiro bloco. Como é que vocês fazem? Vocês já chegam lendo o texto ou vocês vão primeiramente para as questões? Olhando assim, precisa ler, não precisa? Como é que vocês Quando fazem? é um texto muito grande como esse, eu pulo primeiro para as questões. Na verdade, todos são, então você vai pular sempre para as questões, porque todos os textos dessa prova são extensos, né? São textos grandes. Mas eu também, Lívia, eu deixo para ler o texto somente quando a questão ela é de compreensão, de interpretação. Por quê, Milena? Porque às vezes você começa lendo o texto, eu percebia muito isso no CESP. Você começa lendo o texto, é importante, é óbvio que você vai ter que ler o texto, só que você fazia ali 10 questões de gramática. Quando chegava a hora da questão de compreensão, de interpretação, você tinha que voltar e reler o texto. Então, a dica que eu dou é, olha a primeira questão. Se a primeira questão já vier de interpretação, não tem jeito de fugir, lê o texto. Se não, vai para as questões, vai respondendo até a hora de você precisar mesmo ler o texto. Você vai ter que ler, uma hora ou outra, mas deixa para ler no momento da questão. Então, por exemplo, ó, a questão 1. A questão 1, você não precisaria ler o texto. Assinale a alternativa que preenche as lacunas tracejadas das linhas 11, 28, 34 e 40, nesta ordem: norte-americanos, autogoverno, livre comércio ou interimperial. Você não precisa ler esse texto, porque aí basicamente está cobrando a tal da nova, já ouviu falar? Nova ortografia. Está cobrando o quê? Hífen. Como é que vocês estão de nova ortografia? Qual que você marcaria? Vamos ver. Pelo que você vai marcar, eu quero saber como é que você está de nova ortografia. Ó, o que eu sei, norte-americanos tem que ter hífen, porque Certo? como é que é? Gentílico, pátrio. Gentílico, adjetivo Isso. gentílico. Pátrio. Pátrio, na verdade. Autogoverno, eu sei que não tem mais hífen, não lembro direito a regra, eu sei que não tem porque saiu quase tudo hífen. Acho que quando a última vogal antes do que seria o alto, né? E o outro tem que ser uma vogal depois do hífen, uma coisa assim. Livre comércio, eu não sei. E interimperial, eu acho que é junto também. No mesmo raciocínio mesmo do autogoverno. Você marcaria a letra D, Lívia? Deixa eu ver aqui. Livre comércio, eu não sei. Eu ia ficar entre. Deixa eu ver. D e C, né? Não, C não. Eu ia ficar entre. A letra D é o que sobrou. O que vocês marcariam? Helena, Manuela, Guilherme, Tasso, Genesi, o que vocês marcariam aqui? Olha só, Lívia, esse tipo de questão, D, muito bem, todo mundo, letra D, esse é o gabarito. Está cobrando nova ortografia. E vamos lá, por que esse é o gabarito? Primeiro, porque norte-americano é um adjetivo pátrio. Então, norte-americano, luso-brasileiro, indo-africano, tudo isso vai ter hífen. É uma palavra composta. Autogoverno, segundo a nova ortografia, quando uma palavra ela começar com uma letra e o prefixo, perdão, terminar com uma letra e a palavra começar com uma letra diferente, o que você faz? Junta. Então, auto termina com O, governo começa com G, letras diferentes, junta. Livre comércio vai ser uma palavra composta. Então, você tem, sim, o hífen por causa disso. E interimperial, pela mesma regra de autogoverno. Inter termina com R, imperial começa com I. Então, são letras diferentes. O que eu faço? Junto. Por esse motivo, nosso gabarito é letra D. Beleza?
nova ortografia. Questão 2. Questão 2. Também, acho que ainda não, quer dizer, não sei, vai ter que ler. Mas vai ter que ler o trecho, vamos lá. Com base na relação de sentido que o período da linha 39 do texto mantém com o período precedente, assinale a expressão que mais adequadamente preenche a lacuna pontilhada na linha 39. Aqui, o que ele quer? Ele te deu duas estruturas, duas frases, duas informações, dois períodos, e ele quer que você faça assim, ó, jogue um conectivo aí de forma lógica, para o negócio ficar lógico. Então, você vai ter que entender um pouco o que está sendo falado aqui na linha 39, bem aqui, ó. Bem aqui. Então, olha só. As colonizações do século XIX não criaram impérios totalmente novos, como sugerem alguns historiadores. Pam, 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 elas aprofundaram e expandiram o repertório das técnicas imperiais. Ó, eu vou até anotar aqui, rapidinho. Deixa eu tirar uma foto aqui para vocês. Vou deixar, porque na hora você vai poder voltar. Então, eu vou colocar bem aqui embaixo, tá, gente? Quais são as palavras? Ó, além disso, em consequência disso, em vez disso, por causa disso, ou sendo assim. Qual vocês acham que encaixa ali nesse trecho da linha 39? As colonizações da linha, da linha do século XIX não criaram impérios totalmente novos, como sugerem alguns historiadores. Além disso, em vez disso, em consequência disso, em vez disso, por causa disso, ou sendo assim? Em vez disso. É uma oposição à ideia anterior. É em vez disso ou é ao invés disso? Qual é a diferença de em vez de para ao invés de? Isso cai na sua prova, tá? Qual que é a diferença de em vez de para ao invés de? O que vocês me dizem? Tem nada a não saber, tá, gente? É normal não saber. Ou é a mesma coisa, ou não tem diferença? Tem uma leve diferença. Quando você diz em vez de, passa uma ideia de troca. Nossa, em vez de pedir um suco, eu pedi um refrigerante. Agora, quando você diz ao invés de, passa uma ideia de quê? De oposição. Ao invés de entrar, ela saiu. Ao invés de comer, bebeu, tá vendo? Você tem, ao invés de estava dormindo, estava acordado. Então, você tem uma ideia de contraste. Em vez de é só a troca, ao invés de é contraste, tá? Quer ver outra que cai também, que outro dia eu vi na prova de vocês? O de encontro a e ao encontro de. Essas preposições caem muito. De encontro a é choque, é oposição. E ao encontro de é aproximação. Essas locuções prepositivas caem muito nas provas, porque elas são bem parecidas, bem semelhantes. Tá bom. Então, aqui a gente já viu que o gabarito... Vou até marcando aqui o gabarito. Ó. Pam, pam, pam. Essa aqui é a letra B. Essa aqui é a letra C. Agora tem que ler o texto, ó. Tem que ler o texto. Não tem jeito. Quem vai nos ajudar com a leitura do texto? Quem vai ler o texto, gente? Ó, dizem que quem lê passa. Isso há 10 anos eu vejo na sala de aula. Eu sei que todo mundo quer passar, então divide um pedacinho aí para cada um. Quem vai nos ajudar? Vamos ler um pedacinho? Cada um lê um pedacinho? Eu posso começar. Então pode começar, Milena, só para não ficar, porque senão fica só minha voz aqui. Aí fica monótona na aula. Vamos participar. Vai lá. A projeção dos impérios europeus em além-mar inaugurou muitos caminhos, produzindo sociedades escravistas e colônias de assentamento.
Em algumas regiões, populações indígenas foram dizimadas por doenças, pela violência, pela conversão coercitiva e pela aculturação. Em outras circunstâncias, conseguiram manter e cultivar sua integridade diante das intervenções europeias, com mais sucesso na Ásia que nas Américas. Os impérios em além-mar viveram à base das habilidades organizacionais e administrativas, e não apenas o trabalho pesado de seus súditos. Em alguns casos, constituíram-se sociedades coloniais onde as elites se moldaram a partir da aristocracia espanhola ou da alta burguesia inglesa e exerceram diferentes formas de dominação sobre os descendentes de europeus, povos indígenas e escravos importados. Alguns desses grupos coloniais desejavam se desenvencilhar de um império e construir outro de acordo com suas próprias regras. É o caso do Império da Liberdade dos Revolucionários e do Império Brasileiro, que surgiu quando parte da família real portuguesa decidiu não voltar mais para casa. Só um minutinho, ó, Milena. Até agora, então, ele está falando da consequência dos impérios em além-mar, falando da questão dos indígenas, que muitos foram escravizados, mas outros resistiram, né, principalmente na América e na Ásia, falando da capacidade administrativa e organizacional dos impérios de além-mar, e que as elites desses impérios, elas se moldaram, aqui embaixo, se moldaram a partir da aristocracia espanhola e burguesia, e que havia partes que queriam também se desvencilhar do império. Um contexto histórico, estão vendo? Até agora é o quê? Um texto expositivo histórico, contando um pouco dos impérios fora da Europa. Tá bom, pode ir lá. Quem vai? Vai, outra pessoa então. Para os impérios do século XVIII, as implicações das teorias e revoluções políticas não eram nada claras. Se, nas monarquias, todos os súditos eram subjugados ao poder do rei ou imperador quando o povo governava, a questão de quem fazia ou não parte desse povo passou a ser crucial. A ideia de soberania popular teve consequências explosivas quando foi reivindicada pelos colonos da América do Norte britânica, pelos escravos da Santo Domingo francesa. Os Estados Unidos se tornaram unidos em parte pelo medo que tinham dos outros impérios. O novo regime proclamou a igualdade já em seu instante fundacional, mas não a aplicou a todos os territórios que reivindicou e conquistou ao longo de sua história. Este império destruiu e marginalizou comunidades indígenas e não foi capaz de resolver as tensões entre os estados livres e escravistas, sem uma guerra civil. Durante parte considerável do século XX, a República manteve povos nativos à margem de seu regime e não foi capaz de estabelecer direitos iguais para os descendentes de escravos. O forte sentimento de comunidade moral na ideologia deles permitiu a um imenso império que se derramava sobre o continente inteiro e, mais tarde, também além-mar, minimizar sua história imperial e retratar a si mesmo como a única grande nação, dividida em estados federados com certo nível de, mas equivalentes uns aos outros. Beleza. Olivia, aí dá uma paradinha aí, ele fala, então você começa, essa parte que você leu aí, você começa falando da questão ainda dos impérios, e aí quando eles representam o povo, mas quem é o povo? Então, embora houvesse uma igualdade, essa igualdade, de forma geral, ela não se concretizava. E aí ele parte, por exemplo, dos Estados Unidos, quando diz que os índios não eram reconhecidos até pouco tempo. Mas que todo mundo acaba tomando o nome de nação, fazendo parte da mesma nação. Os governantes, vai lá, gente, está acabando. Quem continua? Ninguém? Nossa, mas vocês não estão querendo passar, não? Vai, ó. Então vai. Os governantes dos estados europeus não necessariamente desejavam se limitar a governar um só povo. Estavam familiarizados com o Estado enquanto entidade diferenciada e podiam variar de estratégia entre seus componentes. A organização imperial persistiu após as revoluções, foi ampliada por Napoleão e reestruturada mais uma vez após sua derrocada. Para a Grã-Bretanha, o imperialismo isto é, o exercício de poder econômico caracterizado por intervenções militares, se tornou uma estratégia tão importante quanto os diversos tipos de autoridade que exercia sobre Escócia, Irlanda, Canadá, Índia e ilhas do Caribe.
e mais tarde sobre boa parte da África. As Beleza. colonizações do século XIX não criaram impérios totalmente novos, como sugerem alguns historiadores. Elas aprofundaram e expandiram o repertório de técnicas imperiais, estenderam redes transversais de ideias contagiantes e levaram a concorrência a um novo patamar. Europeus adquiriram meios mais eficazes para fazer com que indivíduos em terras distantes servissem aos seus interesses, mas havia discordâncias profundas quanto ao direito de tratá-los como objetos passíveis de exploração ou membros noviços de uma comunidade imperial. Desafiados por revoltas e movimentos abolicionistas transcontinentais, Grã-Bretanha, França e, por fim, Brasil e Cuba, na década de 1880, aboliram a escravidão. Muitos não acreditavam que os africanos, asiáticos ou seus descendentes fariam por merecer algum dia direitos e participação política iguais, mas os limites da autoridade colonial e a possível elevação dos povos colonizados ao patamar da civilização se tornaram questões de debate. Beleza. Vou fechar agora o texto. Ó. Nas conferências entre governantes imperiais, potências europeias manifestaram seu direito coletivo de governar os outros, reforçado por teorias da evolução social e distinção racial. No entanto, poucos anos antes da partilha do final do século XIX, até mesmo os defensores de sua transformação vigorosa na África recuaram quando confrontados com problemas administrativos como governar um espaço amplo, recrutar intermediários, controlar os excessos de seus agentes e colonos e transformar os hábitos de povos dotados de redes de solidariedade próprias e capazes de se adaptar a novas circunstâncias. Adaptado de Burbank Cooper, Impérios, uma nova visão da história universal. Então, basicamente, ele fala sobre os impérios de além-mar. Depois, aqui ele dá o exemplo dos Estados Unidos, quando fala que esses impérios não representavam a todos, porque ainda que tivesse um nome de grupo, havia distinção entre as classes, e guerras foram criadas por causa disso, inclusive a Guerra Civil. Aqui ele fala do imperialismo e da evolução desse imperialismo a partir do século XIX. Então, é um texto expositivo, é um texto que traz um apanhado histórico. Eu só acho, assim, cansativo um texto deste tamanho para, basicamente, uma questão de interpretação de texto. Você fala, cara, para que um texto desse tamanho para uma questão de interpretação de textos, né? E logo na primeira questão da prova, né? Que é Não, para começar cansado. Logo ali no começo, você já começa cansado. Daria para explorar muito mais, né? Essa prova, por exemplo, ela é grande, gente. Como eu falei para vocês, eu dou aula para todos os concursos. E, assim, esse texto é muito grande para uma questão. Quando a gente pega SESC, quando a gente pega CACD, pega vários outros bancas, você não percebe. Isso aqui é questão de diplomacia, assim, dos textos da diplomacia, o tamanho. Só que na diplomacia eles exploram muito, principalmente a interpretação. Vai lá, mas vamos lá, vamos tentar responder aqui. E o que ele diz? Ó, considere as seguintes afirmações acerca do conteúdo do texto. Os impérios europeus ultramarinos não foram totalmente vitoriosos no processo de colonização das populações nativas da Ásia e das Américas, pois tiveram que se render às elites locais que, por meio de revoluções anticoloniais, conseguiram conter os invasores. O que vocês acham disso? Falou isso, Manuela, no texto? Não fala isso no texto. Quando ele fala render Diz as que eles elites... se moldaram, né? Se moldaram em alguma As parte. elites se moldaram. Não foi isso? As elites que se moldaram ao estilo espanhol, se não me engano. Acho que foi espanhol que eles mencionaram lá. Então, Isso errado. aqui está dizendo a partir da aristocracia espanhola e da alta burguesia inglesa. Perfeito. Isso aqui está errado. Próximo. Os americanos não consideraram os povos nativos como parte do conjunto de cidadãos de seu território, apesar de terem fundado o novo regime com base na ideia de soberania popular. Eu acho que isso está bem aqui, ó. Está bem naquela parte que eu li, a partir das linhas 14 até 29.
Bem aqui mesmo, ó. Pam, pam, pam. Os Estados Unidos se tornaram, em parte, pelo mundo que tinha um dos outros, se tornaram unidos, em parte, pelo medo que tinham dos outros impérios. O novo regime proclamou a igualdade já em seu instante fundacional, ó, mas não aplicou a todos os territórios que reivindicou e constituiu ao longo de sua história. Esse império destruiu e marginalizou comunidades indígenas, ó. E não foi capaz de resolver as tensões entre os estados livres e escravistas sem uma guerra civil. Durante parte considerável do século XX, a República manteve povos nativos à margem de seu regime e não foi capaz de estabelecer direitos iguais para os descendentes de escravos. Ó, então, ele diz que os americanos não consideraram os povos indígenas como parte do conjunto de cidadãos de seu território, apesar de serem fundados. Isso é verdade, não é? Está lá no texto. Então, isso é certo. Esse item é certo. Agora, olha o 3. No século XIX, as antigas estratégias de dominação dos impérios europeus esmoreceram, dando origem a bem-sucedidos movimentos abolicionistas. O que está errado aí? Não falou dos movimentos abolicionistas. Não tem essa última parte no texto. Então, gente, qual é o nosso gabarito? Letra B. Letra B. Questão 2. Assim, é possível fazer? É. Só acho cansativo, porque o texto é muito grande e você tem que ficar voltando aqui, ó, e tentando encaixar. Gente, alguma dúvida até agora? Como é que está o ritmo? Vitor, Milena, Lívia, Manuela, tudo bem? Então vamos. 4. A 4 sempre cai, é transposição de voz passiva, ela é muito fácil. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna tracejada denunciada abaixo. Se a oração, a projeção dos impérios europeus além-mar, inaugurou muitos caminhos, presta atenção. Inaugurou é um verbo transitivo direto. Então, dá para passar para a voz passiva. A primeira coisa para transpor para a voz passiva é ver se o verbo é transitivo direto. VTD. Então, é como se eu dissesse assim, ó, o professor, olha aqui, o professor explicou a matéria. Aí a voz passiva, ela só vai fazer a troca. A matéria foi explicada pelo professor. Pronto. Basicamente, o tempo do verbo vai ser o tempo da locução. Se fosse, por exemplo, o professor explicará a matéria, como é que vai ser? A matéria será explicada pelo professor. Logo, qual é o nosso gabarito? Letra B. Hã? Letra B. Letra B, inaugurou, ou seja, foram inaugurados. Foram inaugurados. O professor explicou a matéria foi explicada. A projeção dos impérios inaugurou, logo os caminhos foram inaugurados. Vai lá. Questão. Professor, Oi. nessa questão, eu não sei se cabe exatamente aqui, eu até estava tentando achar nos meus materiais aqui de português, mas eu não localizei. Mas eu sei que tem uma questão de transformar os tempos dos verbos, tipo, pretérito não sei o que para pretérito não sei o que lá. E tem um verbo que ele é meio... Quando você vai transformar, eu sempre me confundo. Eu vou tentar achar aqui. Tá. Se achar, Milena, pode me mandar. Pode me mandar no WhatsApp, eu estou no grupo também, está no Instagram. Tá. Você pode me mandar que eu olho, aí a gente até comenta nas próximas aulas, tá bom? Beleza, beleza. Fica à vontade. Próxima, ó. Considere as seguintes afirmações sobre palavras do texto. O vocábulo além-mar é antônimo de aquém-mar. Certo, né? Acho que sim. Pra Além e lá. aquém são antônimos. Aquém para cá.
Gente, quando vocês falam a quem, né? A quem é inferior, mais próximo. E além, mais distante, superior. Então, o vocábulo além-mar é antônimo de a quem-mar. Verdade, verdade, verdade. Questão 5. Questão 5. Número 2. O que vocês me dizem? Desvencilhar é formado por acréscimo de prefixo ao verbo envencilhar. Sim. 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 Imperialismo é formado pelo acréscimo de sufixo ao substantivo império. Não é Não? imperial? No adjetivo imperial? Primeiro vem império, aí depois vem o quê? Imperial, aí depois vem imperialismo. Imperialismo, tá? Vocês viram que essa prova especificamente, ela trouxe muito de nova ortografia, porque isso aqui tem tudo a ver com... Inclusive, gente, ó, eu vou colocar o telefone aqui, vou rapidinho. Se vocês quiserem ver essa matéria, eu vou liberar o curso de nova ortografia. Aqui. Cadê? Ó, esse aqui é o curso de nova ortografia. Tem fonologia, acentuação, estrutura e formação das palavras, essa parte aí, ó, que vocês estão estudando, e hífen, tá? Vou liberar para vocês, vocês só mandam uma mensagem para o Vitor, vou pegar aqui, e aí vocês podem assistir essas aulas, tem todo o material aqui também, tem o conteúdo, aí vocês têm acesso a essa plataforma, tá? Por 3 semanas aí, vocês já vêm. Vou só pegar aqui o telefone, que eu não me lembro, e passo para vocês. Aí peço ao Vitor que ele libera para vocês a plataforma para vocês assistirem essas aulas de nova ortografia. Alguém me manda uma mensagem aí para eu poder ver aqui e comentar? Me manda um chat aí. Não foi, não apareceu aqui. Ah, Lívia colocou ali. Obrigado, Lívia. Victor. Ó, vocês podem mandar mensagem, é 61. Victor. Tem essas aulas de nova ortografia. 991574847. Só você falar com o Vitor e dizer que quer ter acesso ao curso de nova ortografia, tá? Que ele libera para vocês, eu vou mandar uma mensagem para ele também. Aí você vê essa parte inicial, de hífen, de prefixo, de sufixo, de estrutura e formação das palavras. Essa prova que cobrou bastante essa parte. Beleza. Vamos voltar aqui à bendita prova. Bom, então, como eu falei para vocês, império não imperialismo não vem do substantivo império, vem do adjetivo imperial. Então, está errado. Portanto, apenas 1 e 2 estão corretos. 1 e 2 estão corretos. Beleza. Questão 6. Considere as seguintes propostas de substituição de formas verbais no texto e assinale com 1 aquelas que manteriam a correção e o significado contextual. E com 2 aquelas que o alterariam. O alterariam. Vou até tirar a foto aqui, para ver se eu consigo mostrar para vocês. 5, eu vou lá no texto. Ele está dizendo que eu posso trocar aqui, ó.
Viveram por subsistiram. Linha 5. Sim. Subsistiram. Ele está dizendo o seguinte: considere aquelas que manteriam a correção e o sentido, e 2, aquelas que alterariam a correção e o sentido. Então, subsistiram por viveram. Os impérios viveram, os impérios subsistiram. Vocês marcariam 1 ou 2? 1. 1? Tá bom. Qual que é o próximo? Marginalizou por desassistiu. 22 aqui, ó. Linha 22. Vou começar aqui por Estados Unidos. Ó. Os Estados Unidos se tornaram unidos, em parte, pelo medo que tinham de outros impérios. O novo regime proclamou a igualdade já em seu instante fundacional, mas não a aplicou a todos os territórios que reivindicou e conquistou ao longo de sua história. Esse império destruiu e marginalizou comunidades indígenas. Ele está dizendo que dá para trocar por desassistiu. Desassistiu. Acho que não. Altera o sentido? Não altera? Altera. Altera a correção em sentido? Altera. Vocês marcam então 1 ou 2? Colocaria 2. Bom, e vem o 3. 3 na linha 40. Ele está dizendo que esse levaram pode ser trocado por conduziram. Ó. As colonizações do século XIX não criaram impérios totalmente novos, como sugerem alguns historiadores. Em vez disso, eles aprofundaram e expandiram o repertório das técnicas imperiais, entenderam redes transversais e ideias contagiantes e levaram a concorrência a um novo patamar. E conduziram a concorrência a um novo patamar. O que vocês acham? Isso aqui é o quê? 1 ou 2? Pode trocar, manter o sentido e a correção? Pode. 1, então? Quer dizer, então, que vocês estão dizendo que foi 1, 2 e 1. É isso mesmo? Letra E? Vou até olhar para vocês. O gabarito é letra E mesmo? Posso marcar? Pode, se a gente vai descobrir depois. É isso aí. Posso. É letra E mesmo. Muito bem. Aí, letra E. Desassistiram ali muda. Desassistir é deixar de ajudar. Ali não, marginalizar, é separar, colocar a margem. Então, o sentido muda nessa aqui, ó. Em todas a correção permanece, mas o sentido é alterado. 7. Considere as 3 formas verbais elencadas na coluna da esquerda e, na direita, as respectivas justificativas em relação à concordância. Adoro concordância. Concordância é ótimo. Ó, o verbo constituíram-se, linha 7. O verbo está apassivado pelo pronome se e concorda em número e em pessoa com o sujeito paciente. Vou até tirar foto para eu poder ler para vocês as alternativas. Então, vai lá. Linha 7. Pam, pam, pam. Aqui. Ele está dizendo, gente, olha só o que ele está dizendo. Em constituíram-se, o verbo está passivado pelo pronome se e concorda em número e pessoa com o sujeito paciente. Em alguns casos, constituíram-se sociedades coloniais. Isso é certo? Isso é certo? Acho que sim. Vocês sabem o que é um pronome apassivador, uma partícula passivadora? Que faz exatamente isso, né? Meio que transforma para passivo passiva, tipo, indica que a pessoa está recebendo a ação. Vamos colocar lá no português da primeira série. Exatamente. E quando é que você vai saber se tem ou não tem voz passiva? Pela transitividade do verbo. Para ter voz passiva, o verbo obrigatoriamente tem que ser
Transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Vou dar um exemplo para vocês. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ó. Esse é o erro de português que eu mais vejo na minha vida. Aluga-se apartamentos. Gente, olha só. Quem aluga, aluga algo. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Logo, esse ser vai ser uma partícula passivadora. Logo, apartamentos vai ser o sujeito. Aqui está escrito, o que está escrito aqui é que apartamentos são alugados. É isso que está escrito. Para ser VTD, para ser partícula passivadora, pessoal, o verbo tem que ser transitivo direto. Olha a diferença. E aí, claro, que ele vai concordar, né? Se eu dissesse assim, ó, contratam-se funcionários. Quem que é o sujeito? Funcionários. Por que que o sujeito é funcionários? Porque esse C é um VTD, ou é uma partícula passivadora, porque contratam é um VTD. Agora, precisa ser de funcionários. Aí já não é mais. Por que não é mais? Porque quem precisa, precisa de. Logo, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Esse ser, a gramática chama de outra coisa, de índice de indeterminação do sujeito. Essa matéria cai muito, tá? Cai muito, muito, muito nas provas. Esse C como índice de determinação e o C como partícula passivadora. Cai muito. Então, você vai olhar para quê? Para o verbo. Por exemplo, eu confesso para vocês que eu não via diferença nenhuma se eu olhasse um negócio desse aí, ó. Contratam-se funcionários e precisa-se de funcionários. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Agora, hoje eu já vejo, eu já falo, opa, em contratam-se funcionários, o verbo é transitivo direto, então aquele ser é uma partícula passivadora. Logo, funcionários são contratados. Já aqui embaixo, em precisa ser de funcionários, quem precisa, precisa de. Logo, esse ser não pode mais ser partícula passivadora. Ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, vendem-se lotes. Gente, esse erro, amola-se, quer ver, vende-se lotes. Como é que teria que ser? Vendem-se lotes. Agora, se fosse só um, seria vende-se lote. Outro dia eu vi assim, Dona Catarina, joga-se búzios, carta, tarô, faz e desfaz qualquer tipo de trabalho. Eu falei, gente, se não acerta a concordância, vai acertar seu futuro? Pelo amor de Deus, sai fora. Não é joga-se búzios, como é que teria que ser? Jogam-se, porque o verbo jogar é transitivo direto, então o ser é partícula passivadora e o búzios é sujeito. Não precisaria nem jogar isso tudo, só os búzios já teria que ir para o plural. Isso é um sinal divino, tá vendo? Às vezes você fala assim, cadê o sinal? O sinal está aí. Que a leitura vai dar errada. Tá? Então, vamos voltar aqui para a questão. Constituíram-se sociedades coloniais. Quem constitui, constitui algo, o ser é partícula passivadora, então, sim, isso aqui é o sujeito. Vamos mais. O que mais que ele está perguntando? Aí, ele pergunta assim. Fazia. O núcleo do sujeito é um substantivo singular e com ele o verbo concorda em número e pessoa, na linha 16. Ó, linha 16 aqui. Fazia. Ele está dizendo que o núcleo desse sujeito é um substantivo singular e com ele o verbo concorda em número e pessoa. A questão de quem fazia... Peraí. Para os impérios do século XVIII, as implicações das teorias e revoluções políticas não eram nada claras. Se nas monarquias todos os súditos eram subjugados ao poder do rei ou imperador, quando o povo governava, a questão de quem fazia ou não parte desse povo passou a ser crucial. E aí, isso é certo ou errado? O fazia não é do quem? Em vez de ser para um verbo? Não sei, eu quero saber. A questão quer saber, é? O quem não é substantivo, O professor. quem não é substantivo, quem é pronome indefinido, então tá errado.
E no 19, linha 19, tornaram-se ou se tornaram, ó, linha 19, bem aqui. Os Estados Unidos se tornaram, ó, o núcleo do sujeito é um nome próprio, pluralizado, antecedido de artigo. E, nesse caso, o verbo concorda com o artigo. Verdade. Essa aqui é uma pegadinha assim, ó. Uma coisa é Estados Unidos invadiu, outra coisa é os Estados Unidos. Uma coisa é Minas Gerais é um estado, as Minas Gerais são. Então, concorda com o artigo. Logo, senhores, logo, qual é o nosso gabarito? Letra C. Letra C? Não, 1 e 3? Ah, é isso mesmo, letra C. A 1 e a 3 estão certas, menos a 2. Assinale a alternativa em que se estabelece uma relação correta entre um pronome do texto e o segmento que ele retoma. Gente, eu acho que a examinadora dessa prova ela deve ficar assim um semestre, um ano letivo, só preparando essa prova. Porque, cara, cada questão, aí você vai lá, você tem que ficar picotando a prova inteira, né? Olhando vários referentes, é uma prova grande. Vou tirar foto aqui. Vamos lá. Ó. Começa com a linha 7. Tá? Ó, linha 7. Linha 7. Sociedades coloniais. Ele diz que sociedades coloniais as próprias regras suas. Vamos lá. Linha 11. Aqui, ó. Suas próprias regras. Em alguns casos, constituíram sociedades coloniais, onde as elites se moldaram a partir da aristocracia espanhola ou da alta burguesia inglesa, e exerceram diferentes formas de dominação sobre os descendentes europeus, povos indígenas e escravos importados. Alguns desses grupos coloniais desejavam se desvencilhar de um império e construir outro de acordo com suas próprias regras. Isso aqui, suas próprias regras, refere a quem, gente? A grupos, né? Cadê? Alguns desses coloniados. Não, não é, tá errado. Questão 19, linha 19. Linha 19 é o outros impérios. E o seu da linha 20. Seu instante fundacional. Os Estados Unidos se tornaram, em parte, pelo medo que tinham, se tornaram unidos, em parte, pelo medo que tinham de outros impérios. O novo regime proclamou a igualdade já em seu instante fundacional. Não se refere a outros impérios, né? Se refere ao quê? Ao novo regime. Então, está errado. Próximo, letra C. Todos os territórios, linha 20 e 21, e o sua na linha 20 e 21. Bem aqui ainda. Sua história. O novo regime proclamou a igualdade já em seu instante fundacional, mas não aplicou a todos os territórios que reivindicou e conquistou ao longo de sua história. Sua história, ele está dizendo que retoma territórios. Não, retoma quem? Os Estados Unidos, né? A história do novo regime dos Estados Unidos. E próximo, letra D. Ele diz que o SUA, na linha 33, se refere a Napoleão. A organização imperial persistiu após as revoluções, foi ampliada por Napoleão e reestruturada mais uma vez após sua derrocada. Derrocada de quem? Napo. É isso aí. Qual o gabarito, então? Letra? D. D. Assim, não é difícil, mas é cansativa, porque você tem que ficar voltando a várias partes do texto.
9, ó, mais uma. Considere as seguintes ocorrências da palavra que. O que da linha 26, o que da linha 41 e o que da linha 46. Quais ocorrências da palavra que retomam uma palavra ou expressão anteriormente explicitada? Sabe o que ele quis dizer aqui para você? Ele quis dizer assim, ou, onde é que tem pronome relativo aí? E aí, qual que é a dica que eu te dou? Pronome relativo vem perto de substantivo. Pronome relativo vem perto de substantivo. Então, vamos lá, vamos ver essas questões. Pronome relativo vem perto de substantivo. Ó, linha 26. O forte sentimento de comunidade moral na ideologia deles permitiu a um imenso império que se derramava sobre o continente inteiro. Permitiu a um imenso império, ó. Esse que não retoma império? Retoma ou não retoma, gente? Retoma. Logo, ele é o quê? Ele é um pronome relativo. Vamos para a linha 41. Europeus adquiriram meios mais eficazes para fazer com que indivíduos em suas terras. Vocês acham que isso é pronome relativo? Uai, não está espelhando não para vocês? Tá aparecendo o Word. Uai, eu estou com o espelho aqui, respondendo e riscando. Então, peraí. Voltando aqui. Ó, qual foi a primeira linha, gente? Deixa eu ver aqui. Linha 21. 21. Desculpa, 26. 26. Então tá, 26, aqui, ó. Permitiu a um imenso império que se derramava. Estão vendo que esse que retoma império? Se ele retoma império, ele é um pronome relativo. Então, sim. Agora, linha 41. Olha aqui na linha 41. Europeus adquiriram meios mais eficazes para fazer com que os indivíduos. O que vocês acham? Vocês acham que esse que é pronome relativo? Hã? Ele está Não. depois do verbo. Fazer que alguma coisa, fazer algo. Ele não é pronome relativo, ele vai ser chamado de conjunção integrante. E a 46 é: muitos não acreditavam que os africanos. Opa, uai, não acreditavam algo, ó, que os africanos, conjunção integrante. O único aí, o único que apresenta pronome relativo, qual é? On. Alternativa Aí. Questão 1. É isso. Beleza. Questão 1. Gente, e aí, como é que foi? Como é que foi? Estão mais preocupadas, mais tranquilas? Eu vou dar uma opinião impopular aqui. Pode Eu falar. resolvi essa prova e a anterior a essa. E eu achei essa última mais fácil do que a anterior. Aham. Não sei se os outros que resolveram também tiveram essa impressão, mas na penúltima, nossa, eu sofri demais. Me Eu me manda, senti muito burra. Milena, me manda então essa prova, essa em que você sentiu mais dificuldade, que aí, porque eu peguei essa aqui para a gente resolver um pouquinho cada aula. Mas eu já pego a outra também, já dou uma olhada, se for o caso, eu já mando e a gente, ou a gente continua essa, ou responde a outra na próxima, tá bom? Beleza, perfeito. E aí, se vocês precisarem de alguma coisa, tiver alguma dificuldade, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, estou à disposição, tá bom, gente? O que vocês fazem na quinta-feira, no primeiro horário? Vocês têm aula? Eu vou começar gratuitamente, tá? A partir dessa semana, um primeiro bloco de resolução de exercício, de forma geral, dos concursos. Então, vocês podem participar. Vou até colocar o convite lá para vocês, tá bom? Vai ser pelo Instagram daí? Vai ser pelo Zoom, mas aí lá no Instagram, eu vou colocar o convite lá também. Hoje mesmo de manhã, não me passou pela cabeça, senão já teria convidado vocês para a aula de hoje. Perfeito.
Tá bom? Então, na quinta a gente já fica mais tempo juntos aí. Tchau, tchau. Tá Fiquem com bom. Deus. Até semana que vem.